Agora nós vamos abrir para as sugestões aqui. Aí na hora... Companheiros e companheiras, agora são 15 horas. O Gibran está inscrito aqui. Geli também está segunda inscrita. Então a proposta é o seguinte. Agora nós vamos ter um tempo de 2 minutos para fazer as propostas. E a gente pede para que nos próximos 10 minutos, quem tiver alguma proposta para apresentar, para constar no relatório, que entregue por escrito à mesa nesses próximos 10 minutos. Então, na quinta fala, nós vamos estar encerrando as inscrições para quem quiser apresentar a proposta aqui no microfone, certo? Na quinta inscrição. E também a gente pede que até a quinta fala entregue aqui por escrito as propostas que tiverem. Então, agora o primeiro inscrito é o Gibran. Boa tarde, companheiras e companheiros. Boa tarde. Pode dormir não, gente. Tem a luta da EBSER aí, contra a EBSER aí. Gente, olha só. Agora é o momento de fazer proposta. E cabe, como diz os companheiros da mesa, tudo. O que tiver de diferença, que alguém não discordar, nós vamos discutir na plenária e aí a gente vai resolver a vida lá. Mas é importante que todo mundo que discutiu na base e tem propostas, fazer agora. Então, eu queria apresentar algumas propostas importantes aqui, que nós discutimos, principalmente nas reuniões que nós fizemos com os companheiros aí do Coletivo Base, e que nós vamos estar discutindo na plenária, e a ideia é contribuir com o debate. Primeira coisa, nós achamos que essa crise que vive dentro dos hospitais hoje, né, que muitos companheiros relataram aqui, a situação de calamidade pública que vive hoje vários hospitais universitários, ela precisa ser denunciada numa campanha nacional de denúncia sobre a crise dos hospitais universitários. Então, a primeira coisa, nós precisamos botar essa crise para fora e dialogar isso com a sociedade e exigir uma resposta do governo sobre essa situação, né? Segundo elemento, continuar a luta contra a EBSER. Nós estamos vendo aí, a maioria das universidades já aprovaram a adesão à EBSER. Isso não significa que nós temos que parar essa luta. Nós achamos que tem que continuar a luta contra a EBSER. E, como um elemento prático, dia 11 agora, nós vamos ter, na Unirio, um conselho universitário que vai votar a adesão do Hospital da Unirio à EBSER, e nós achamos que nós temos que cumprir aquela resolução que a gente sempre tem feito, mandar a representação da FASUBRA, orientar que os sindicatos próximos mandem representações para ajudar lá os companheiros à luta contra a EBSER na Unirio, né? Terceiro, nós achamos que o governo, nesses últimos anos, retalhou nossa categoria dentro dos hospitais. Hoje, dentro dos hospitais, temos o trabalhador que é RJU, o trabalhador que é terceirizado e o trabalhador que é da EBSER. E isso cria uma dificuldade de unificar quem trabalha dentro do hospital muito grande, porque nessa divisão gera briga até entre os trabalhadores, que é o pior dos mundos, né? Ou seja, briga entre nós. Então, nós estamos apresentando uma proposta aqui, que nós já sabemos que ela é polêmica, mas nós queremos discutir isso, seja agora, seja na plenária, seja daqui para frente, que é o quê? A incorporação, caso nós derrotarmos a EBSER, dos trabalhadores da EBSER ao RJU, e também, caso nós derrotarmos as empresas terceirizadas e o processo de terceirização dentro dos hospitais, é a incorporação do trabalhador que já tem um tempo de casa, seja 5 anos, seja um tempo maior que o estágio probatório do trabalhador terceirizado também no quadro do funcionalismo público federal, porque ninguém pode ficar sem emprego caso a gente derrotar essas empresas que estão aí, seja a empresa de prestação de serviço EBSER, seja as empresas terceirizadas. Jornada de trabalho de 30 horas para todos os trabalhadores nos hospitais universitários. Nós temos que seguir com essa bandeira. Já tem trabalhadores, já tem hospitais e sindicatos, como os companheiros do Ceará, que já conseguiram essa vitória, e nós queremos expandir para todos os hospitais, assim como nós estamos fazendo no conjunto da universidade. E, por fim, como meu tempo já acabou, lutar pela democracia dentro dos hospitais. Nós queremos eleger os chefes, nós queremos eleger os diretores de hospitais, e nós não vamos aceitar a adesão compulsória dos trabalhadores à RJU, à EBSER. Essa é uma luta que nós temos que comprar, seja a luta política nas ruas, seja também todas as iniciativas jurídicas para que a gente tenha democracia dentro dos hospitais. É isso que nós estamos apresentando e esperamos que contribua no debate aí. É isso. Agora, o companheiro Gerli. Bom, gente, rapidinho, um informe importante que eu esqueci de dar na hora dos informes é que na UFRJ estão sendo realizados concurso público para os hospitais universitários
pelo RJU. Tá? Então, todas as vagas de vacância de 2013 para cá são todas sendo ocupadas por trabalhadores pelo regime jurídico único e para os hospitais universitários. Né? A outra coisa, conveniou-se, de acordo com a necessidade dos reitores, que acordo do TCU tem peso de lei. Não tem peso de lei. O TCU é um órgão para dar orientações. Então, cabe à FASUBRA, e aí a proposta, a FASUBRA ter um parecer do seu jurídico para reforçar essa argumentação e aí basear as entidades, caso as reitorias queiram fazer, tem um acórdão lá do TCU mandando em 90 dias. Não é verdade, é importante que a FASUBRA instrumentalize com parecer bem embasado que acordo não tem peso legal. A outra coisa, a FASUBRA deva, né, esse fórum aqui, deva indicar à plenária da FASUBRA que o ano de 2016 seja o ano em que a FASUBRA terá como tarefa política prioritária, não colocando de lado as outras que a gente sabe que estão sendo encaminhadas, né, frutos da greve. Mas frente de luta prioritária para a federação no ano de 2016 não é continuar a luta contra a EBSER, mas não. É ter a luta para acabar, revogar a EBSER. Então, que no ano de 2016, a FASUBRA se debruce como prioridade o fim da EBSER. E aí, é claro que... Pessoal, proposta. É proposta mesmo. Não, você está eu estou fazendo propondo. debate também. Eu estou propondo, então, é que eu estava fundamentando, mas tudo bem. Então, é isso, gente. Dentro dos meus minutos, é que o ano que vem seja prioridade da federação a revogação da EBSER. Vou ler aqui, que eu acho importante. Algumas até coincidem com o que o Gibran falou. Uma, eu acho que é importante, primeiro, reafirmar nossa posição pela revogação da EBSER. Ampliar a denúncia de que a EBSER é um modelo de precarização e privatização da saúde pública. Isso não é consenso. 2, que a direção da FASUBRA construa um dossiê até final de janeiro, porque o dossiê não é fácil, para ajudar a desmoralizar a empresa, a EBSER. E que a base envie até dia 15 de janeiro, que eu acho que é difícil fazer de imediato, porque algumas não estão aqui, por exemplo, dados o máximo possível sobre a situação dos hospitais. Este dossiê, a gente pode utilizar isso no Ministério Público, na Justiça, mandar para a imprensa. Acho que é um prazo até o final de janeiro, que eu estou colocando aqui como uma tarefa nossa grande, para a gente depois ter um bom documento. 3, que a FASUBRA acompanhe de perto a denúncia de corrupção que envolve o presidente da EBSER, o Newton Lima, que acabou de ser cassado aí pela Justiça, exigindo sua punição. Os companheiros de São Carlos aí têm que ajudar bastante. Que na última semana de janeiro realizemos uma paralisação de 24 horas contra a EBSER e os cortes de verba da saúde. E, por último, exigir política e juridicamente que se abra concurso público pelo regime jurídico RJU, devolvendo todas as vagas, chamadas de vacância, para os hospitais. Estou colocando aqui um ano que eu acho que pode ser referência para nós, de 2003 para cá. Acho que foi o ano que mais sumiram as vagas de lá para cá. Depois, recentemente, começou a pingar a vaga, mas reivindicar que de 2003 para cá a gente levante todas as vagas que não foram repostas para os hospitais. É isso. Companheirada, não sei se dá tempo, não, de esperar a plenária sábado que vem, não. Medida cautelar urgente contra a nossa sessão EBSER. Eu acho que o jurídico da FASUBRA tem que providenciar isso essa semana. Não dá nem para esperar a plenária, não. É urgente acionar o jurídico da FASUBRA e tomar uma providência de uma cautelar. Senão, segunda-feira da outra semana, acaba a plenária e nós já estamos cedidos. E aí, sim, proposta maior, encaminhar junto ao Departamento Jurídico da FASUBRA esse último acórdão do TCU 2983, para que no Supremo Tribunal Federal seja denunciado tudo aquilo que está naquele relatório e, principalmente, a nossa sessão EBSER. Criar aqui uma comissão
paritária, quer dizer, com todas as forças presentes, e aí a gente vai ver o número de pessoas que participarão, de região ou de hospitais. E essa comissão que a gente vai tirar aqui para ser referendada na plenária, ela vai estar trabalhando junto com a pasta e junto com a Fasubra, acompanhando e discutindo todos esses graves problemas que aqui foram relatados. E mais, estarão reunindo periodicamente, bimestralmente, não sei como, e chamando novas plenárias de HUs, porque nós não podemos nos desmobilizar. Correto, galera? Vamos tirar aqui uma comissão, tá? E aí a gente coloca as forças, põe as forças para participar e, enfim, vamos ver aqui o que é melhor. Mas não podemos desmobilizar e vamos ajudar a Fasubra, né? Porque nós estamos dentro do hospital, então nós estamos vivendo lá. Quem está aplicando injeção errada, né? Quem está perseguindo o outro, nós vamos relatar para a Fasubra. Claro, né? O Sindifes BH, a gente tem um trabalho legal em parceria. E... fazendo... outra coisa, voltarmos às bases... retornarmos às nossas bases na próxima semana e, junto com nossos sindicatos de base, chamarmos a Assembleia e denunciarmos tudo o que aconteceu naquele teatro aqui ontem com a direção do EBSER. Vamos denunciar, vamos colocar nossa categoria a par do que está acontecendo. Então, acho que voltarmos às bases e denunciarmos e chamarmos todos para participar. E darmos retornos para a nossa categoria. Estou terminando, companheira. Por fim, sugerir à Fasubra denunciar na mídia tudo o que está acontecendo nos HUs com planilha de gastos, que a mesma está utilizando antes e depois da adesão à EBSER, e que, apesar dos gastos, continua com a falta de material. Denunciar na mídia todas as sessões irregulares do servidor RJU. E, por fim, já foi falado aí, construir um dossiê destes 4 anos do projeto EBSER. EBSER, antes e depois. Obrigado por poder ter participado aqui. Deixa com a gente aqui, por gentileza. Agora, pessoal, Maria José. Olha só, gente, o que eu vou falar aqui parece que já falaram, mas eu quero confirmar, eu quero realmente frisar isso aqui, tá? Bom, o que a gente viu aqui hoje, a gente já viu que a EBSER, a gente não pode caminhar com a EBSER, a gente não pode ficar de amizadezinha com a EBSER, tá? Então, eu digo assim, que a gente leve para cada hospital que a gente está, para todos os lugares que a gente está, o sindicato, a gente mesmo, fazendo o nosso trabalho, no nosso andar que a gente trabalha, no local que a gente trabalha, e desmascarando a EBSER. Mas desmascarar mesmo, gente, é um trabalho, porque essa EBSER, gente, ela vai afundar o Brasil mais do que já está, porque a gente sabe que só tem ladrões ali atrás, que querem afundar o nosso país, querem desviar mais dinheiro escondido atrás dessas letrinhas EBSER. Tá? Então, o que eu proponho? Para que não esfrie isso aqui, tá? Eu proponho que seja marcado hoje, nós já saímos daqui, tá? Com uma data, mas hoje, que a gente já saia daqui, não fique para outro dia. A nova data do novo encontro nosso, de todos os HUs, que isso é importante a gente estar em contato, é importante a gente estar sempre em conjunto, para a gente não esfriar, para a gente se unir na luta contra a EBSER. Nós temos que revogar essa EBSER. Estou pedindo aqui, tá? Que já foi pedido, e eu novamente falo, tá? Para a Fasubra, que ela lute com a gente na revogação da EBSER, tá, gente? Bom, e eu soube também que tem o ADIM, né? E aí eu peço que a Fasubra acompanhe isso e a gente também ficar tentando acompanhar esse ADIM, tá, gente? Obrigada. Agora, Clodoaldo Gomes, da Paraíba. Boa tarde a todos os companheiros. Eu sou da UFPB, e lá a gente teve uma experiência muito rica nesses últimos meses, que foi a questão da criação da nossa comissão setorial. Durante o processo de greve, a gente
elencou a questão da pauta local, da nossa greve, e aí principalmente a questão do hospital universitário, que a gente está passando por todos os problemas possíveis do mundo em relação à gestão da empresa. E essa tem sido uma experiência muito frutífera. A gente tem trabalhadores, é uma comissão muito profissional, com trabalhadores de vários setores do hospital, né, muita gente nova, até uma das enfermeiras nem era sindicalizada e se sindicalizou nesse processo, e as pessoas têm contribuído muito. E isso é fundamental. A gente não vai conseguir fazer esse enfrentamento à EBSER se a gente não conseguir mobilizar a base dos hospitais universitários. E isso exige, né, esse trabalho de base importante. Então, eu acho que a FASUB devia orientar, né, aquelas universidades que ainda não são dessas comissões, para que elas possam criar essa pauta com os problemas específicos de cada hospital, né, para que a gente possa exigir da EBSER, onde ela estiver implantada, e também das reitorias, porque as universidades, os reitores continuam responsáveis pelos HUs, porque a EBSER ela presta serviço às universidades, os reitores não podem se tirar da influência, porque o superintendente da EBSER chegava lá se achando que podia fazer tudo que quiser, porque ele não é eleito. Né? Antes o superintendente é eleito, agora não é mais, mas a reitora é eleita e ela tem que prestar conta do que está sendo feito. Eu acho que essa questão desse seminário, que a companheira colocou aqui, o próximo seminário, eu acho importante. Né? Eu acho que a gente já marcar, já tirar esse indicativo. Né? E eu acho que a FASUB precisa ter uma campanha nacional em defesa dos hospitais universitários, né? Onde a gente possa estar denunciando o que está acontecendo em cada hospital, a população de cada estado. Porque é isso que vai ganhar a população, porque a gente vai estar fazendo uma luta dentro pela melhoria das condições de trabalho, que eles respeitem o pessoal do RJU que construíram esses hospitais, mas também tem que fazer uma luta política junto à população, para mostrar que somos nós que temos compromisso, que fizemos esses hospitais se tornarem referência, enquanto a EBSER só está chegando para trazer mais problemas. E é essa luta, essa denúncia do que está acontecendo em cada local, inclusive que vai reforçar aonde não teve ainda adesão, porque vai mostrar que a EBSER não resolveu os problemas. Os problemas continuam ou mesmo se intensificaram. Conclua, companheiro. Pronto, então é isso. Eu vou trazer, por isso que tem algumas outras propostas agora isso. Que não deu tempo. A gente pede vou encaminhar agora mesmo. Diana, Mato Grosso do Sul. Um colega tinha falado a respeito da comissão, de uma comissão interna que tinha sido feita dentro de um hospital. Essa é a nossa ideia também, mas é que essa comissão não seja somente uma comissão interna onde não vai ser escutado, a não ser o sindicato. Nós queremos, juntamente com a FASUBRA, que essa comissão interna, dentro dos HU, seja um órgão fiscalizador das ações e atitudes da empresa EBSER, tendo peso decisório e reconhecimento da sua importância perante a empresa. E nela, vista o assédio moral, debater as mudanças de rotina e as mudanças estruturais que dentro dos hospitais estão sendo feitas. A esmo, que ninguém está sabendo o que está acontecendo dentro dos hospitais. E também um ato democrático dentro dos hospitais, onde todos os funcionários possam eleger os seus dirigentes e diretores. E não que seja somente cargo comissionado lá dentro, fazendo o que bem entende. Maria e depois Lima. Bem, companheiros, boa tarde a todos e a todas, e parabenizar nós estarmos conseguindo realizar um seminário nesse porte, nesse número de participantes, um seminário nacional contra a política de privatização do governo Dilma, né, e em defesa dos nossos hospitais universitários. Eu entendi todo o seminário que existe uma unidade política dos trabalhadores das universidades na defesa do hospital. Então, os ataques são de várias formas. Gostaria de sugerir o seguinte: unidade com os trabalhadores da EBSER, na luta contra a entrega dos hospitais universitários à privatização. Eu entendi, pela fala do Lima ontem, como é que é o primeiro nome dele? Gibranten Lima também? Não. Newton Lima, o companheiro Newton Lima, lá do PT, do coisa aí. E que privatiza os hospitais. Um diretor maravilhoso, e ele propõe
um regime seletista e privatizar os hospitais universitários. Então, uma unidade com esses trabalhadores. Hoje, os trabalhadores terceirizados, os trabalhadores da EBSER, os demais trabalhadores que têm outro tipo de regime dentro das universidades são massacrados por inúmeros regimes e traz o fim da democracia interna dos hospitais. No caso do nosso hospital, nós temos o pessoal do INAMPS, né? Nós temos os companheiros do INAMPS, que também são servidores do RJU, mas acabam sendo tratados de forma diferenciada, em alguns momentos usado contra nós. Então, unidade com esses trabalhadores. A outra sugestão é que nós possamos realizar, e aí a FASUBRA incentivar na base, que nós realize seminários nos hospitais universitários, chamando a comunidade da universidade, estudantes, professores, e também aberta aos usuários. No caso do hospital da UNB, nós sabemos que a população mais carente é que utiliza o nosso hospital universitário. Então, a gente fazer um apelo, um convite público para que venha também participar desse seminário. E, por último, uma carta-denúncia. A FASUBRA já produziu inúmeros documentos e fazer uma carta pública para a gente poder entregar aos usuários do hospital e denunciando esse massacre que é com os nossos hospitais, um patrimônio público que inventa uma lei no dia 31 de dezembro e simplesmente entrega esse patrimônio a terceiros, ou seja, o cidadão chega aqui e diz: eu sou sindicalista, eu sou uma pessoa maravilhosa, né, e eu me apropriei de um patrimônio público. Então, isso, em outras palavras, pelo menos da cidade que eu nasci, lá no Rio Grande do Norte, isso é roubo. Então, o que está acontecendo, na verdade, é um grande furto ao patrimônio público. Então, gente, mais uma vez, parabéns a todos, sejam bem-vindos e voltem para casa com a garra, com a certeza a FASUBRA tem de lutar em defesa dos hospitais e em defesa das universidades públicas desse país, que, infelizmente, nós estamos sendo atacados no dia a dia pelo esse governo. Um abraço a todos. Agora, Alexandre, depois Alexandre, Dilton, da UFSC. Boa tarde a todos. Nós queremos solicitar uma cópia que nós não temos acesso, cópia de contrato entre a EBSER e a UFRN. Nós não temos essa cópia. O encaminhamento da gente é revogação de sessões, né? E um documento por parte da FASUBRA que esclareça a toda a categoria do país que não pode haver sessão, é isso? E a revogação das sessões que houve, né? E um documento que esclarece que não pode haver essa sessão. Revogação do contrato da universidade, ou melhor, da lei que cria a EBSER, né? E a absorção de todos os trabalhadores para o regime RJU. Agora, Dilton, depois do Dilton, Max Colares, do Sinteste Paraná. Boa tarde a todos e a todas. As propostas são: não aceitar a cessão compulsória dos trabalhadores e trabalhadoras e, onde houver, revê-las. Incluir cláusula de proteção aos cedidos, a exemplo do que já foi falado aqui, eu acho que na UFMG, foi na FURG, da FURG. Garantir 30 horas para todos, sem ponto eletrônico, fazer sessão na forma de moldes dos acordos coletivos, uma vez que já eu acho que é possível a gente conseguir isso, apesar que no serviço público isso a gente não conseguiu ainda, mas eu acho que dá para encaminhar isso. Garantia de que nas universidades não se repasse aos estudantes taxas para a realização de estágio, como foi colocado aqui, que já tem universidade, onde a EBSER está cobrando das universidades privadas, e essas universidades estão cobrando taxas dos estudantes. Eu acho que foi falado aqui R$3 por hora, uma coisa parecida, né? Uma coisa assim, um valor, foi dito um valor de taxa por hora de estágio, né? Então, acho que foi falado o valor, não lembro qual é que foi, mas para que isso não seja feito, até porque é uma apropriação daquilo que é público e vai contra nossos princípios. Eleição direta para todos os dirigentes, né? E realizar seminário onde não houve ainda contratualização, né? Porque é importante o seminário, mas principalmente onde não houve, como forma de resistência, né? Essas são algumas colocações, vou passar limpo, porque tem erro aqui, até que a mesa me ajudou, e já entrego. Agora, Max. Companheiros, tem várias propostas aqui, algumas já foram ditas, mas eu vou reafirmá-las. Primeira, desenvolver ou retomar
frente de luta em defesa dos HUs, com a participação de técnicos administrativos, movimento estudantil, docentes, partidos, coletivos, movimentos sociais, ONGs, advogados e etc., para combater as práticas privatistas da EBSER. 2. Denunciar a precarização dos HUs, convênios com empresas, mau uso dos recursos públicos, judicializar se necessário. 3. Combater os mecanismos que promovem o sectarismo entre as categorias com vínculos RJUs, EBSER, terceirizados e fundacionais, nos hospitais universitários. 4. Explicar aos servidores RJUs, através de cartilha, o que seria a cessão dos servidores à EBSER. Já foi comentado aqui. E todas as formalidades jurídicas, técnicas necessárias. Abordando também que o servidor cedido não se desliga do quadro permanente e poderá retornar à sua origem. 5. Combater o ponto eletrônico e qualquer enquadramento coercitivo dos trabalhadores. 6. Divulgar e envolver a população sobre o debate sobre a EBSER e a precarização dos HUs. Isso eu acho bem importante, envolver ter o apoio da comunidade, da população na luta contra a EBSER. 7. 9 seminários sobre os HUs em 2016, seminário nacional como esse daqui. 8. Trabalhar com a ideia de uma greve nacional dos hospitais universitários. 9. Criar comissões internas de fiscalização da EBSER. E, por último, exigir que a EBSER preste contas porque não abriu os leitos as quais tinham prometido. Agora, Keila. Boa tarde a todos e a todas. A nossa proposta aqui do Ceará é anulação via justiça dos termos de sessão aonde já aconteceu. Aí não sei se cabe a questão em que ele colocou da a medida cautelar, né? Eu acho que a FASUBRA tem que ver isso urgente. Concurso público para os HUs pelo RJU, iniciar urgente uma campanha contra a cessão, denunciar no Ministério Público a gerência ilegal da EBSER sobre os funcionários públicos regidos pelo RJU, adicionar a DIN, que aí eu tenho que ver também com a assessoria jurídica da FASUBRA como é que pode ser feito isso. Um dossiê de denúncias para fortalecer nossas ações junto ao STF. Se pode incorporar isso à DIN que a gente já tem, né? Mobilizar nos estados e Congresso Nacional projeto de lei pela anulação da Lei 2550. Não afiliação dos trabalhadores da EBSER, pelo menos neste momento. Ok? Seminários locais, FASUBRA, sindicatos, Ministério Público, gerentes hospitalares, superintendentes das EBSERs, mobilizar a sociedade, utilizar a mídia, ações corpo a corpo com a sociedade. Campanha Fora EBSER, campanha pelo fortalecimento da gestão hospitalar sem a EBSER, contra a colonização da EBSER nos hospitais universitários, retomar audiências públicas para denunciar a crise dos HUs após a EBSER. Nós fizemos muita audiência pública, né, nos estados e tudo, contra a EBSER, mas agora retomar essas audiências públicas para colocar a crise dos HUs já com a EBSER. Ok? Então, são essas propostas dos delegados do Ceará nesse seminário. Companheira, seu crachá, Mauro. Boa tarde a todos os companheiros e companheiras. A gente gostaria até engraçado a gente aqui falar depois do Ceará, porque dá a impressão que o Ceará ou tem o mesmo diretor que deve estar lá, ou a realidade do Ceará com a UNB é igualzinha. E aí até é muito coincidência as propostas aqui. Primeiro a gente queria colocar o seguinte, a gente entende que para poder ter a sessão ela tem que passar pelos reitores. Então a gente gostaria de que a FASUBRA cobrasse da Andifes qual a posição. Porque a gente já viu falas aqui que alguns reitores dizem que não defendem a EBSER e a maioria defende. Então a gente gostaria que cobrasse da Andifes a posição sobre os reitores. Mandato de segurança contra a sessão. A gente viu também que a gente tinha um discurso até semana passada que a sessão não era obrigatória e a gente viu ontem por parte do presidente da EBSER que nós temos 90 dias para que a sessão seja colocada de goela abaixo para todos os hospitais que têm essa sessão. Então a gente está pedindo que a FASUBRA, inclusive o Sintub já fez isso, encaminhou o mandato de segurança semana passada, e a gente gostaria que a FASUBRA, também é um jurídico, entrasse com o mandato de segurança contra a sessão. E aí a gente entrar com o jurídico da FASUBRA. Que a FASUBRA também cobre agilidade da ADIM contra a EBSER. Por que a gente tem essa proposta? Porque junto com o procurador, nós
cobramos dele essa situação e ele colocou que não sabe, não entende por que o Supremo e ainda não tem agilidade, a DIN está guardadinha lá no cabide. Então, que a gente provocasse essa situação da DIN para ver qual que seria a posição sobre esse tema. Então, que a FASUBRA também agilizasse para que tenha uma resposta contra essa discussão da DIN. E junto a isso, como foi colocado aqui nesse seminário, e aí foi o nivelamento de todas as situações dos HUs igual, que a gente juntasse um dossiê, a FASUBRA juntasse um dossiê, para que levasse junto à DIN e aí fortalecesse isso aí também. Então, um dossiê também cobrado por nós. Caraca, deixa eu ocorrer aqui. Criar um GT de HUs, né? Porque hoje nós temos o GT Saúde, e GT Saúde não é igual ao GT problema de HUs. Então, um GT HUs para discutir os problemas dos hospitais e aí que as reuniões sejam trimestral, para que a gente possa estar socializando como é que foi essa situação. Conclua. Por último, a gente também tem o mesmo posicionamento do Ceará. Também foi proposta por nós pelo procurador. Como aqui hoje é um seminário nacional, que cada companheiro e companheira sai daqui procurando o seu parlamentar e que a gente force uma audiência pública para poder estar discutindo esse tema, porque para criar a EBSER teve uma audiência pública e nós tomamos ferro lá, a gente participou. Então a gente quer uma audiência pública para deixar clara a nossa posição contrária à EBSER e a revogação da EBSER. Obrigado, companheiro. Mauro, deixa com a gente aqui. Valeu, obrigado. Agora o companheiro Sérgio Fiscar, depois o companheiro Maria Ângela. Boa tarde a todos. Eu gostaria de dizer que que o Sinto Fiscar, a Universidade Federal de São Carlos, nós nos sentimos contemplados pelas propostas que foram feitas pelos companheiros do Ceará, porque a gente, inclusive, durante o almoço, um pouco antes do almoço, a gente fez essa discussão. Acima de tudo, nós somos contra a EBSER. E, sendo contra a EBSER, eu não aceito filiar os funcionários da EBSER ao nosso sindicato. Uma vez que eu sou contra a EBSER, eu quero a contratação dos funcionários para os HUs via RJU. Eu acho que a gente não tem que incorporar esses funcionários CLTistas sem concurso público. Se eles quiserem depois, encerrada a EBSER, se transformar em servidores públicos, que prestem um concurso e que sejam contratados via RJU. Não a entrada pela porta dos fundos desses trabalhadores. Só uma última questão, eu gostaria de dizer ao Pedro, eu não tenho, uma vez que ele citou os companheiros de São Carlos, eu não tenho procuração do senhor Newton Lima Neto, apesar dele, não sou amigo dele, tenho problemas pessoais com ele, a representação no qual virou uma ação civil pública, no qual ele teve uma condenação em primeira, segunda e terceira instância, fui eu que redigi, por conta dele ter usado dinheiro público para fazer uma pesquisa no qual o presidente da Fundação Perseu Abramo, sem licitação, teve a sua empresa contratada, em que uma das perguntas eram em quem as pessoas votariam para presidente ou o que as pessoas achavam da gestão do Lula, e aí sim, por conta disso, usou recurso público para fazer campanha, pesquisa política, o Newton Lima foi condenado em primeira, segunda e terceira instância, inclusive no STJ. Então, só queria que ficasse uma coisa clara, o seguinte, eu acho que a gente, enquanto dirigente de uma instituição, precisa tomar cuidado, às vezes, com o que a gente fala, porque amanhã depois a FASUBRA pode vir a ser penalizada pela fala de um dirigente em que disse que o sujeito aqui é corrupto. Não estou defendendo o senhor Newton Lima Neto, tenho todas as diferenças com ele, tenho problemas com ele, tá? Mas eu acho que, enquanto dirigente, eu estou falando em nome da FASUBRA. E amanhã depois, a FASUBRA pode vir a ser penalizada pela fala de um dos seus diretores. Eu acho que as pessoas precisam tomar cuidado com isso. Muito obrigado. Sérgio, seu crachá. Se tiver alguma proposta, se entrega para a gente. Maria Ângela. Perto de todas as propostas que foram colocadas aqui, e a forma que a EBSER se instalou, né, que ontem a gente colocou que não é adesão, é imposição a todos os hospitais universitários, só para frisar que da gente estar saindo daqui e chegar nas bases e estar montando um seminário, tá? Dos hospitais universitários nas nossas bases, para a gente estar discutindo tudo que foi discutido aqui, tá dividindo, né, todas as experiências que foram colocadas, para com isso a gente consiga fortalecer nas bases esse movimento que a gente aqui hoje está vendo que é necessário. Então, a construção de seminários
nas bases. A gente volta para as bases e constrói seminário, que a gente cobre isso dos sindicatos. E está levando também pessoas para estarem ajudando nas discussões, igual aqui tiveram experiências tão boas que a gente ficou sabendo. Então, para fortalecer a nossa luta contra a EBSER e em defesa dos HUs. Também construir nas bases um comitê. Nós fizemos isso lá em Juiz de Fora, né? E foi muito bom. Foi o que fez com que a gente conseguisse que o nosso plebiscito contra a EBSER, 90% disse não, nos 3 segmentos, discentes, docentes e tais. Claro que não respeitaram, impuseram, implementaram a EBSER da forma que todo mundo já colocou aqui, mas fortaleceu e muito o nosso movimento este comitê. Na medida que o comitê deu uma esfriada, a coisa piorou. Então, a gente está construindo também comitês em defesa dos hospitais universitários, contra a EBSER, pela revogação da EBSER. Isso vai nos ajudar, inclusive, que o próximo encontro, que já foi dito aqui, que é outra proposta, da gente estar saindo daqui com uma data, se for no meio do ano que vem, ou sei lá, mas já sair com uma data de um próximo encontro dos hospitais universitários, porque aí a gente constrói a luta lá nos seminários, e aí esse espaço aqui vai ser pouco para os trabalhadores estarem aqui, da gente estar construindo toda essa demanda, da gente chegar, sim, a, se precisar, uma greve dos hospitais universitários contra todo esse massacre, esse desrespeito que está aí. São essas as propostas. Mariane, tem por escrito. Agora, companheiro Fernando, depois do companheiro Fernando, companheira Jane. Bom, esse seminário foi muito bom e em todo ele a gente vê vários cenários que foram colocados aqui, de várias situações diferentes entre as nossas instituições e entre os nossos hospitais. Então, diante disso, eu proponho, né, que as propostas aqui apresentadas à mesa, que serão encaminhadas para a plenária, sejam organizadas dentro desses cenários. Identifique-se esses cenários, já foi falado um pouco ontem pela Cristina, e aqui várias outras pessoas colocaram outros. Né? Então, identifique os cenários. Quem não tem EBSER aprovada, quem tem, como é que está, como é que não está, e as propostas sejam organizadas dentro desses cenários, porque senão vai ter muita confusão no meu entendimento. A outra proposta, isso é uma proposta, a outra proposta é que os hospitais que possuem trabalhadores da EBSER já trabalhando, já contratados, né, que as entidades de base devem admiti-los em seus estatutos. Que nós passamos a representar esses trabalhadores, sim, porque eu acredito que essa luta não é contra o trabalhador, mas a gente vai, para resolver os conflitos já existentes hoje nesses hospitais, a gente precisa ter junto de nós esses trabalhadores que também são da EBSER. Então, que as entidades de base que têm trabalhadores da EBSER que admitem seus estatutos e que a FASUBRA assuma a negociação na mesa nacional de negociação da EBSER, tanto dos trabalhadores seletistas quanto dos trabalhadores RJU, porque vai ser o papel dela de resolver e minimizar esses conflitos que já existem hoje. E que as orientações jurídicas, a terceira proposta, que as orientações jurídicas da FASUBRA, aliás, que a FASUBRA dê uma orientação jurídica para as assessorias jurídicas de base, para que seja uniformizado essas ações contra a seção dos trabalhadores, representação sindical e outras ações que possam ter surgido aqui, né, para que a gente faça essa movimentação jurídica uniforme, para que um entre com uma ação lá no Ceará e lá em Goiás, lá no Sul, com o mesmo conteúdo, na mesma direção. Né? E que seja incluído no formulário da FASUBRA, não sei se já está, a questão de quem já alterou o estatuto para receber os trabalhadores da EBSER. Obrigado. Fernando, seu crachá. Agora a companheira Jane, depois o companheiro Paulo Vaz. Boa tarde a todos e a todas. Eu já fui contemplada várias vezes nas minhas propostas, então não vou só aproveitar meu tempo só para me falar alguma coisa. Não sei, eu não falei que não deu tempo, porque nós estamos com o nosso reitor que renunciou. Nós estamos sem reitor hoje na nossa universidade, com o vice-reitor em exercício. E estamos esperando que o MEC publique a renúncia do reitor para a gente fazer o novo pleito. Então, o que está me preocupando no momento mais ainda é essa sessão, que tem 90 dias, nós temos 60 dias para eleger um novo reitor.
O reitor em exercício, ele é pro tempore, então é o que preocupa a gente, ele ceder a gente assim, pá, vou ceder rapidinho que... Né? Então, isso a gente vai ter que ficar de olho, e a gente pede que a FASUBRA nos ajude, vendo com o seu jurídico, que a gente estando sem reitor, que essa sessão nem aconteça, até que tenha outro reitor. É isso que eu vou pedir. Obrigada. Paulo Vaz, depois companheiro Luiz Fernando do Sinditeste, Paraná. Companheirada, boa tarde a todas e todos. Primeiro, estava quietinho, né? Desde ontem, aí eu vou soltar as asas agora um pouquinho. Primeiro, parabéns pela nossa resistência e a coragem de estar aqui num momento como esse. E um parabéns mais específico àquelas entidades que não têm EBSER, mas que tiveram a coragem de vir discutir conosco. Eu acho que é assim que a gente vai demandando a luta, porque no início nós temos também que fazer uma recordação meio negativa. Quando nós começamos a discutir isso, ficou muito preso aos muros dos HUs. A categoria não incorporou por completo essa disputa. Achava que era um problema só dos trabalhadores dos hospitais universitários. Mas a luta continua e a gente vai com certeza vencer. No momento, eu acho que o dia de ontem foi maravilhoso, porque serviu para mostrar à EBSER a amplitude dos equívocos que ela está cometendo. E ela sabe que está cometendo. Porém, o que chegava por meio de relatórios, ou que chegava por meio de uma queixa de um ou de outro, ontem eles presenciaram através de centenas aqui e de todas as universidades presentes. Agora, tem uma coisa que me parece que a gente está passando um pouco ao largo. De tudo isso não vai valer a pena, companheiro, se a gente perder a legitimidade de organizar os trabalhadores nos HUs. E nós estamos sofrendo esse atentado de forma maliciosa, desapercebida. Existem outras corporações e federações que já estão, por sinal, assinando o contrato dos trabalhadores da EBSER. E que futuramente serão em um quantitativo maior do que nós, e que nós vamos começar a ter na nossa própria base o temor dos nossos companheiros a quem realmente nos representa. Condicef, Sinteps, me ajude aí, o nome é esse? Pronto, obrigado. Eles já estão assinando o acordo com esses trabalhadores. E explicando, eles estão questionando a nossa legitimidade de organizar o trabalhador por local de trabalho. Pelo menos a lei manda assim. Então, eu acho que a FASUBRA tem que anteceder, intensificar essa disputa em todos os campos. Nós não podemos permitir que o Ministério do Emprego, que o Ministério do Planejamento, que apenas deu verbalmente, tem que sair oficial. Nós temos carta sindical. Quem representa todos os trabalhadores nos HUs é a FASUBRA e são suas entidades de base. Eu acho que é um problema muito sério que a gente tem que atacar. Um outro problema sério, por sinal da CTB, estamos bem vivos e vamos fazer, claro, com a ajuda da FASUBRA, vamos ter essa iniciativa. Conclua. Estou concluindo bem, um minutinho, menos de um minuto. Estava quietinho desde ontem. Tem um outro problema, companheiro, que a gente está transferindo aqui uma parcela de responsabilidade incrível só para os ombros da EBSER. E a EBSER não é culpada sozinha disso. Os nossos reitores que nós escolhemos e elegemos, foram eles que construíram o monstrinho também. E a gente precisa dizer aos nossos reitores que a faça que eles disseram no Conselho Universitário, dizer aos diretores dos hospitais que são docentes, e aí foi uma pena que eu queria aproveitar o Andes ontem aqui na mesa, porque o Andes tem que sair, tem que dizer se ele é contra a EBSER, e a maioria dos trabalhadores dele que são professores, são a favor, gente. Entendeu? Obrigado, e para a luta. Então a gente tem que mostrar isso. E uma outra coisa, dividir com a estudantada. Na Bahia, a EBSER só entrou porque os estudantes não vieram, e é de todos os campos. Todos os campos. Perdemos por 8 votos, era 12. Os estudantes não foram, nós perdemos por 8. E a gente não vê um levante objetivo por parte dos estudantes. Quem está nessa luta sozinho ainda somos nós técnicos. Então, acho que a proposta é fomentar de novo na Andes, fomentar de novo na Andifes e atentar para essa falta de legitimidade aí da nossa representação nos HUs. Que seja político, se não for, vai ser judicial. Ó, Luiz Fernando, Sinditeste Paraná. Boa tarde, companheiros. Então, na verdade, nós estamos encaminhando aqui propostas. Eu pensando comigo, essa plenária nossa vai ser uma boa plenária para a gente dar um ponto de partida para a gente movimentar a nossa categoria.
Primeiro, assim, ó, eu pensando não está em ordem, a questão é a seguinte: a fundação cedida pela EBSER está lá trabalhando e eu acho que ela caracteriza vínculo empregatício, até porque o reitor é o presidente do conselho. O reitor é o presidente do conselho da EBSER, da fundação. Então, para mim, caracteriza vínculo empregatício dos companheiros da fundação trabalhando. Então, isso tem que ser estudado, é uma proposta para a gente discutir. Até porque tem a discussão de 90 dias de mandar os companheiros embora, né? Então, tem que pensar sobre isso. A outra questão que eu pensei é assim, ó, a Universidade Federal do Paraná, desde há muito tempo, tem feito a discussão sobre o Conselho Popular de Saúde, o que é lei pelo sistema de saúde, companheiros, o que é lei pelo sistema de saúde, de que a composição do conselho ela é diferente de tudo aquilo que a universidade e outros hospitais têm composto. Por quê? Primeiro, a composição do Conselho Popular de Saúde pelo SUS, 50% são usuários. E nós não vemos dentro da universidade a composição dessa maneira. Então, se a EBSER tem uma parceria, digamos assim, com o SUS, ela é obrigada a compor este tipo de conselho. Esse tipo de conselho. Não é um conselho da maneira que a EBSER diz. É uma maneira de que o conselho que foi aprovado em nacional coloca como um conselho popular de saúde composto primeiro por 50% de usuários. A outra questão, rapidinho, é a seguinte. Eu acho que a gente precisa retomar rapidamente e colher em todas as universidades todas as atas dos conselhos onde foi aprovada a questão da EBSER. Porque nós vamos fazer um levantamento de saber o que é que está escrito nas atas. Porque para nós foi aprovado até por telefone. Eu quero saber como é que eles compuseram essa ata aí. Então é importante que a gente faça essa questão. A questão da... Acho que é a quarta, né? A quarta, eu estou pensando no seguinte: se nós vamos fazer uma judicialização de tudo isso, porque existiram um monte de propostas aqui, dentro desta judicialização que nós vamos construir com o tempo, eu acho que daí a FASUBRA tem que sentar com todos os trabalhadores e pensar na questão, dentro de uma plenária, onde foi bem discutido, uma greve de todos os hospitais universitários. Porque depois de você judicializado, você tem que dar uma força em cima dessa questão, para que você construa uma greve geral dos hospitais universitários e diga fora EBSER. Porque a partir do momento que a gente faça a construção nossa, da questão de todos esses problemas que estou vendo que a EBSER empurrou para dentro da universidade, dá para perceber que a gente pode construir uma grande luta no final de toda essa parada. Eu acho que aí a gente tem que daí pensar na construção de uma greve geral de todos os hospitais universitários fora a EBSER. A companheira Neuza. Bom, primeiro eu queria agradecer esse encontro, a pasta e a FASUBRA, porque nós, com certeza, vamos sair daqui mais fortalecidos, né? Amanhã vamos ter uma disputa intensa no nosso HU. Nós que estamos aqui, nós vamos sair muito mais fortalecidos. Bom, eu tenho algumas propostas, né? Primeiro, como já foi falado aqui, da gente fazer um relatório, um dossiê, que seja, dos problemas de cada HU bem detalhado, né? E a gente usar esse documento para denunciar que a EBSER não é solução nenhuma, que vai servir tanto para o enfrentamento dos que têm o HU e que não tem, e levar o Ministério Público, a assessoria jurídica da FASUBRA, judicializar o que seja, né, mas denunciar o que está acontecendo. Segundo, apontar as irregularidades sobre a cessão dos servidores da EBSER. Conforme o documento do Carlos Santa Maria, que está falando, nós temos que usar esse documento e levar a assessoria jurídica da FASUBRA, é urgentíssimo. Como a Egre falou, acho que é para ontem. Denunciar os casos de assédio moral, perseguição, abuso de poder, como exemplo da companheira que falou, da assinatura de papéis em branco, né, e do convênio com as universidades privadas. Quarto, acompanhar a luta dos HUs que não estão na EBSER,
queria que a mesa ouvisse. Desculpa, é que eu não consigo falar com pessoa... Ok. Acompanhar a luta dos HUs que não estão na EBSER, colocando no site o calendário das lutas, como foi o como o nosso vai ser no dia 16/12, e da Unirio vai ser no dia 11. Priorizar a defesa dos trabalhadores SJU e o combate pela revogação da EBSER. Nós não somos contra que vá representar os trabalhadores, mas acho que a prioridade somos nós, estamos sofrendo. Então, acho que a FASUB tem que priorizar a luta dos trabalhadores SJU que estão sofrendo assédio, perseguidos. E que volte a colocar nas faixas que é contra a EBSER, que continua na luta pela revogação, que não aconteça mais isso, como o Bernardo Compelli denunciou. Porque no documento, a FASUB continua na luta pela revogação. Se contra a HU, tem que colocar nas suas faixas. Tem que voltar a falar que é contra, tem que colocar que quer a revogação da EBSER. É muito ruim botar pós-EBSER, dá a impressão que não existe mais luta, que é um fato consolidado, e que, pelas falas aqui, não é o que aconteceu. E por último, que a FASUBRA continue na luta por concurso público pelo JU, porque isso vai resolver até o problema dos trabalhadores da EBSER, que são da CLT. Nós temos um caso lá na UF, de um trabalhador que era da EBSER da UF, do Espírito Santo, ele soube do concurso público na UF, fez concurso público para a UF e agora está lá com a gente, a EJU. Então, assim, se a gente luta pelo concurso público da EJU, nós resolvemos dois lados, companheiros. Ok? Obrigada. Obrigado, Lígia. Companheira Neuza, depois a companheira Liliane. Quero dizer o seguinte, que tudo que falaram aqui dentro, eu acho que todo mundo passa, né, nos HUs, que seja estendido a todos, a nível nacional, as propostas boas, que diga não à EBSER de verdade, e que esse de absorver funcionário, servidor, funcionário da EBSER no nosso sindicato, eu digo não. Se a gente tem uma proposta de luta contra a política da EBSER, para que trazer eles para cá? Eu sou contra. Ah? E eu só quero dizer o seguinte, para alguém que, de repente, disse, porque eu gostaria de saber ontem, qual era a função do camarada que estava com o senhor Marcos no organograma, que eu perguntei qual era a função desse camarada, eu ouvi alguém falar assim, hostilizando o representante da EBSER, hostilizando o convidado. Eu quero dizer que eu não hostilizei ninguém, porque hostilizada somos nós dentro dos nossos HUs. Isso sim, nós somos hostilizados todos os dias e aguentamos isso. Então eu digo, hostilizar jamais. E a minha proposta é o seguinte, aqui nós encaminhamos aqui, que todos já falaram, foi muito boa. Eu quero dizer que eu quero cobrar a nível nacional da EBSER o que foi gasto com os admissionais e os periódicos no SUS. Ela não trouxe nada, ainda desviou dinheiro do SUS. Isso é grave a nível nacional, porque se começarem a observar dentro dos HUs de vocês, todos os exames periódicos admissionais foram feitos no SUS. CNPJ não pode usar o SUS para fazer exame dos seus funcionários. Só isso, obrigado, hein? Agora a companheira Liliane, depois a companheira Ana Célia. Bem, boa tarde, gente. Estamos já na finaleira agora do nosso encontro. E na nossa intervenção hoje de manhã a gente não falou algumas coisas em função do tempo, né? Dizer assim, ó, que a gente, lá na UFPEL, no nosso sindicato, que eu venho representar aqui, a gente foi na acolhida dos servidores da EBSER, né? Nós nos colocamos à disposição para que eles viessem no nosso sindicato, sim. Nos acolhemos eles como sócios especiais, porque ainda não houve mudança no estatuto. Fomos, na primeira leva, eram muitos médicos e muito nível E. Eles praticamente não nos olharam. Mas, na segunda leva de servidores, eram maioria técnicos de enfermagem e de ensino médio, né?
Eles foram muito receptivos conosco e alguns já vieram, se associaram lá no nosso sindicato para poderem fazer plano de saúde, enfim, porque muitos são de longe, vêm de outras cidades e não tem cobertura nenhuma, né? E eu quero dizer com isso que a gente aqui não pode discriminar o servidor e o trabalhador. É muito difícil essa análise, né? Porque cada um colocou as suas ideias aqui, mas o ideal, e eu sempre disse isso, eu sempre fui contra a EBSER desde os primórdios da discussão lá dentro do hospital. Eu fui hostilizada pelos meus colegas muitas vezes, pelos meus colegas do RJU, pelos meus colegas da Fundação. Muitas vezes nós fomos achincalhados e praticamente apedrejados em praça pública. Nós fomos chamados por um médico colega do quadro RJU de que nós éramos esquizofrênicos por estarmos tendo uma postura contrária à EBSER. Então, esse é apenas algum dos relatos que a gente já vem passando, as coisas que a gente já vem passando dentro da UFPEL. Quando eu fui escolhida para fazer a acolhida desses colegas, pelos meus colegas da direção do sindicato, por ter já conhecimento dos colegas do hospital, enfim, ter um trânsito melhor lá dentro, eu disse para mim, é muito difícil fazer isso, gente. Por quê? Porque eu sempre fui contrária à EBSER, mas eu não sou contrária aos trabalhadores, porque eles fizeram concurso, eles estão lá para trabalhar, né? E eu gostaria muito de, naquele dia, poder ter feito, desculpem, eu me emociono com isso, a acolhida de servidores, colegas RJU. Mas a gente não tem essa realidade lá em Pelotas. Assim como a gente não tem essa realidade em 80% dos lugares que vieram aqui hoje se colocar, né? Então, é uma realidade triste, mas a gente tem que trabalhar isso. E eu acho que isso aqui que aconteceu aqui nesses 2 dias foi primordial para a gente começar a construir uma luta séria, né? Uma luta respeitosa com as pessoas que estão lá colocadas para trabalhar. Conclua, e que também estão sofrendo pressão como a gente sofre, tá? Desculpem, mas as minhas propostas acho que foram contempladas basicamente por todos que colocaram aqui. Eu vou entregar para a mesa e eu quero desejar um bom retorno a todos e um encontro, possivelmente, daqui a algum tempo, para a gente estar discutindo coisas melhores, né? E não só tristezas. Obrigado, companheira. Companheira Ana Célia, da UFRJ. Boa tarde a todos e todas. Bom, a minha proposta já foi contemplada com vários aqui, né? Mas eu queria só estar registrando, fazer o registro aqui, que nós estamos reafirmando nossa campanha de mais de 8 meses de defesa dos HUs, né? Porque na UFRJ a EBSER não passou, né? E estamos criando resistência com todas as forças políticas da UFRJ frente ao reitor, tá? Cobrando dele a nossa continuidade na luta para que realmente não passe a EBSER, não venha a sofrer novos ataques, né? E com isso tem uma proposta aqui de luta que seria incorporar os empregados da EBSER ao RJU através de meios legais de absorção, já que tiveram concurso, né? Mas aí tem a mudança de um regime, aí seria caso do jurídico aí para estar contemplando esse pessoal que na realidade eles não têm culpa, eles fizeram concurso e, né, foi assim, a dinâmica lá e tudo que eles prepararam aí foi... Então, eles não podem ser punidos por isso. E as vagas oriundas de vacância, aposentadoria, exoneração, falecimento, sejam direcionadas e priorizadas aos HUs, que é o que não está acontecendo lá na UFRJ. E a data para a realização de um novo encontro, que seja tirada aqui hoje mesmo. Tá bom? Obrigado, boa tarde. A minha proposta é uma só, é que todas as orientações que estão sendo dadas à FASUBRA que sejam repassadas para os sindicatos, porque a gente aqui está colocando como só o ombro da FASUBRA é que suportasse. Na verdade, muitas das coisas vão acontecer no local, então não pode ficar só nos ombros da FASUBRA. A outra coisa é colocar o seguinte, que as pessoas vêm aqui, que a FASUBRA fez isso, que a FASUBRA é aquilo, que eu quero que a FASUBRA vá para aquele lugar. Gente, somos nós. A FASUBRA somos nós. Todos que estamos aqui
e todos que estão lá na base. Então, não adianta a gente achar que a gente está muito longe, que a gente não está. Se as coisas não acontecem lá na minha base, não é a FASUBRA aqui que vai ter culpa do que tem que ser feito pelo sindicato da base. Então, a gente tem que estar transportando isso e cobrando também de quem está lá. A outra coisa é dizer o seguinte, que o meu sindicato, né, lá, a gente já fez a atualização do estatuto há 3 anos atrás. Então, portanto, lá a gente já tem no estatuto a base da EBSER. Os conflitos que aconteceram lá, eles são muito grandes, porque nós nos mantivemos afastados e o pessoal da EBSER também. E nós tivemos um momento que foi muito ímpar para nós, que foi a eleição da nossa vice-diretoria de enfermagem, que para nós lá é muito caro. A diretora do hospital quis extinguir, por causa da estrutura da EBSER, do conselho diretor e da vice-diretoria. E a gente conseguiu barrar isso via mobilização interna. E por que a importância do que eu estou falando isso? É que nós conseguimos, há 1 semana atrás, que houve a eleição para a vice-diretoria, que o pessoal da UFMG colocou aqui, nós conseguimos unir o pessoal da EBSER e o pessoal do quadro para todo mundo votar na candidata que era técnico administrativo e não docente. Né? Lá a composição foi técnico com docente na nossa chapa e na outra era uma docente com técnico. A docente falou que ia tirar todos os direitos que a gente já tinha adquirido. E a técnica é uma pessoa do movimento. Então, a gente conseguiu unir. O que eu quero dizer é o seguinte, olha, se a gente continua com essa repulsa ao trabalhador que não tem culpa de como ele entrou para trabalhar na universidade, os conflitos vão aumentar. Lá no nosso sindicato, a gente não vai seguir a orientação de algumas pessoas que colocaram aqui, que a gente tem que afastar a base da EBSER. Nós queremos é que a base esteja em conjunto com a gente, porque a luta é muito maior quando todo mundo está junto. Fragmentar é mais fácil para quem está no poder. Então, por isso que a gente não é favorável a essa proposta. Conclua. Você. Parte desse debate aqui é até justificado pela nossa indignação. Gostei muito dessa fala, companheira de Pelotas. Eu me lembro de um congresso, uma plenária FASUBRA, quando a gente debatia sobre a incorporação dos terceirizados na base da FASUBRA. Foi um debate longo. Eu estou vendo o companheiro Lima, que está aqui da UNB, que foi um dos que defendiam, tanto que foi o primeiro sindicato que começou a representar trabalhadores terceirizados, e que naquele debate, naquela época, a gente fez um debate de concepção. Nós temos um lado, é o lado da classe trabalhadora. Da classe trabalhadora, precarizada ou não. Seletista, estatutário ou não. Nós não diferenciamos o trabalhador pelo seu regime contratual, porque todos são explorados pelo capital, que nos oprime a todos de forma igual. Então, nós não podemos, entre nós, fazer esse tipo de debate. Agora, que é complexo, que é difícil, claro que é. Nós somos contra a EBSER como modelo de gestão, radicalmente contra. Alguém tem dúvida? Como trabalhar essa complexidade na base? Tem universidade que não vai aceitar, legítimo quem veio aqui e falou, na minha universidade eu não quero filiar pessoal da EBSER, porque o trabalhador estatutário não vai aceitar. É legítimo. É legítimo. Na minha universidade, por exemplo, nós nem discutimos isso, acho que vou ter até dificuldade. Lá o pessoal da EBSER não quer nem saber do sindicato. O pessoal da EBSER não quer saber do sindicato. Entendeu? Eu não vou nem perder tempo ficar procurando eles. Mas não é se falar que nós não podemos reproduzir esse debate entre nós, gente. Onde está o nosso projeto estratégico de luta de classe? Pelo amor de Deus, temos que ter cuidado. Tá? Vamos ver como tratar, mas com muito cuidado. Queria fazer uma proposta concreta. Nós estamos num outro momento. Nós resistimos à EBSER de forma ardorosa, guerreira. Tivemos apoio em algumas universidades de estudante e professor, em outras não tivemos, porque a mobilização do movimento docente, do estudantil e técnico é diferenciado, ele não é uniforme. Sabemos das contradições que existe no movimento docente, principalmente da categoria dos médicos, que é uma categoria corporativa, que tem a universidade como bico. Então, lá dentro do hospital, eles realmente não se incorporam a essa luta estratégica contra a EBSER, porque ele tem outros interesses, que não é o de estratégia que a gente tem.
Agora, nesse momento, nós temos que buscar os estudantes, os professores, que nós temos que rearticular nossas estratégias. E nós temos um grande trunfo, que é mostrar as contradições que a IBSER traz pós-implantação. Por isso que é desafio pós. E aí nós vamos pegar o acordo que justificou a entrada da IBSER e vamos mostrar tudo que foi justificado para criar a IBSER não aconteceu, ao contrário, piorou. Piorou. Não melhorou, não tem gestão, não tem competência, fechou leitos, fechou procedimentos, tem a série dos trabalhadores, os usuários continuam na fila, as condições de trabalho continuam precarizadas. Isso é a realidade pós-EBSER. Porque antes EBSER era melhor ou não era? Então nós temos que trabalhar a realidade hoje. Conclua. E buscar, mostrar para os usuários, como vão fazer lá em Cuiabá, vão fazer um plebiscito. Companheira Dona Maria, a senhora que está aqui na fila, como que era o hospital 2 anos antes e hoje? Ela vai falar, minha filha, piorou, eu continuo na fila do mesmo jeito, agora pior, porque eu vim aqui fazer um procedimento, não tem mais lá o cirurgião, etc e tal. Então, nós sempre voltar para a base, concordo plenamente com a companheira Cristina, fazer tarefa de casa. É muito simples vir aqui cobrar a senhora FASUBRA. A FASUBRA pode fazer um seminário por mês, podemos fazer um encontro por mês, mas se na base, todas as ações feitas nacionalmente não se reproduzirem na base, não vai acontecer nada, porque a disputa é no chão da fábrica, não é que só na superestrutura. Então, nós todos estamos de parabéns de estarmos até nesse momento reunidos, diagnosticando a situação dos HUs, construindo de forma unificada um plano de luta, que eu tenho certeza nós vamos ser vencedores se cada um de nós cumprir com a tarefa que nós mesmos estamos nos desafiando a cumprir. É isso aí, companheiros. Sempre na luta. A penúltima inscrita é a companheira Edith. Boa tarde a todos, companheiros. Parabéns aí a todos que resistiram aí em 2 dias, que foi muito rico esse seminário. Eu sou Edith, da Universidade da Unicamp, em Campinas, uma universidade estadual, também filiada à nossa federação, a FASUBRA. Eu acho que eu tenho 2 minutos, vou contar só 2 pontos que eu vou sair desse seminário com muita clareza, que a nossa universidade também está sendo preparada ao campo para uma privatização. Hoje, saindo daqui, eu tenho clareza do que está acontecendo lá. Vai ter um ataque em breve. Nós já fizemos 40 horas na Unicamp, a nós da enfermagem. Perdemos isso, ficamos 10 anos fazendo 36 e 40, sempre na luta pelas 30. Conseguimos, em dezembro agora do ano passado, incorporar 30 horas. Né? A reitoria nos deu essa luta, contemplou a gente da nossa luta, só que fizeram uma comissão para discutir sem consultar a base, uma comissão que veio com as 30 horas, mas sem contratação de funcionário. Então, hoje, a gente tem uma dificuldade nas escalas, tem acúmulo de trabalho, quer dizer, na verdade, a vitória que seria bom para nós está sendo difícil administrar entre a gente e nós da enfermagem. Isso é um ponto. O outro é que, no meio do ano passado, a minha diretora veio de uma reunião e chamou todo mundo e falou: nós estamos com dificuldade financeira, a crise está aí, não tem repasse para os hospitais, e hoje nós vamos economizar até no copo que a gente toma água. Aí começou a vir o material que veio agora, esse último, que teve o pregão lá, que veio a remessa. Além de vir, quando você pede 200 unidades de luva, vem 50. E vem de má qualidade. Luvas que quem é da enfermagem sabe. Quando você tira da caixinha, 2 já vem toda furada, toda grudada entre elas, que você não tem condições de usá-la. Na verdade, eu acho que lá a gente sabe que está tendo uma discussão nos bastidores para a privatização. Como é uma universidade estadual, lá nós temos uma fundação já lá dentro da universidade, e a gente está muito preocupado, e eu saio mais preocupada ainda com a nossa vida lá, por conta das fundações e das OS. O Estado de São Paulo tem vários serviços de saúde que era público, hoje é gerenciado pelas OS, e que é uma precarização da nossa saúde. Eu vim aqui hoje, né,
não gosto, eu tenho dificuldade para falar em público, estou começando agora, mas sim para somar, e fiquei muito preocupada, muito triste com a realidade das nossas universidades federais. Em nome do sindicato da Unicamp, estou trazendo nossa soma, e com certeza a gente vai estar aí na luta para amenizar aqueles que já estão com o problema da privatização dentro da universidade, e também para barrar aquelas do futuro. E para evitar essa precarização que as fundações aí estão trazendo para a nossa saúde pública, para a nossa saúde, para a qualidade do nosso Brasil. Muito obrigada e parabéns a nós todos. Tá? E vamos à luta. Companheiros e companheiras, sou o último inscrito, só para fazer uma proposição. Fui contemplado com várias propostas que foram apresentadas aqui durante essas intervenções, mas gostaria de complementar, para ser apresentada aqui no relatório, a proposta de que as entidades sindicais filiadas à FASUBRA realizem, num período constante, num período mensal, denúncias formalizadas ao Ministério Público sobre os problemas que os HUs que já estão na administração da IBSER enfrentam. Porque a nossa luta política, que vai se intensificar nesse próximo período, é importante contar também com a luta jurídica. E, nesse sentido, quanto mais questionamentos realizarmos em todo o país, nos ministérios públicos, a gente vai conseguir incomodar a IBSER e conseguir aumentar o seu questionamento frente às outras esferas da sociedade. Então, basicamente, só esse ponto que eu gostaria de mencionar, uma vez que eu me sinto contemplado com o que foi colocado aqui pelos companheiros e companheiras. E aí, encerradas as inscrições, o que nós fizemos aqui? À medida que os companheiros e companheiras foram fazendo as intervenções aqui no microfone e foram nos entregando por escrito, eu já fui repassando aqui para a Leia, que já está aqui digitando todas as falas. Então, nós temos aqui essa quantidade aqui de propostas que vocês ouviram no microfone, já foram digitadas. Essas outras aqui que ainda faltam ser digitadas. E nós também recebemos propostas apenas por escrito de companheiros e companheiras que não fizeram fala. Então, a gente gostaria de propor o seguinte, que a gente faça a leitura para que todos e todas tenham conhecimento, né? Não são muitas propostas, são poucas. A gente vai fazer a leitura, e aí, para que todos tenham conhecimento, depois nós vamos estar jogando essas propostas aqui nesse relatório, para que a gente possa, no decorrer dessa semana, enviar por e-mail para as entidades de base, para que os delegados e delegadas venham para a plenária conhecendo as propostas apresentadas aqui nesse seminário. Pode ser assim? Então, eu vou ler aqui. A proposta da Delegação da Federal de Pernambuco fez uma proposta de continuar esses seminários, então realizar novos encontros. A segunda proposta, que a FASUBRA, com o conteúdo que foi explanado nesse seminário, contra a IBSER, vê com o jurídico várias ações para a suspensão da IBSER. FASUBRA copiar resolução das ações anteriores contra a IBSER. Os sindicatos de base entrar com ações contra a IBSER para dar subsídio à FASUBRA. Outra proposta também da Federal de Pernambuco é entrar com ação a nível nacional, suspendendo a cessão dos servidores RJU para a IBSER, com um dossiê de denúncias como se encontra os hospitais, pedir audiências públicas à Comissão de Educação da Câmara dos Deputados. Os companheiros do Sintoferj entregaram uma proposta aqui, que seria uma proposta de luta. Como é que é? Incorporar os empregados da IBSER ao RJU, que já foi colocado aqui também. Os companheiros de Campo Grande, que o HU-JB, Hospital Universitário Júlio Bandeira, na cidade de
Cajazeiras tem a sua reforma de ampliação e contratação dos profissionais, independente do contrato da UFCG com a EBSER. Outra proposta dos companheiros da mesma universidade seria que a FASUBRA evidencia esforços jurídicos para obrigar a EBSER a respeitar a decisão do colegiado gestor desse hospital e a deliberação do colegiado pleno da UFCG, que reprovou por 36 votos contrários a adesão a 4 votos favoráveis. Documento entregue à comissão da FASUBRA. Que a EBSER garanta os repasses de recursos mesmo sem ter sido feita a adesão. Porque é aquela proposta da EBSER chantagear, né? Quem não faz adesão não repassa os recursos. No caso, o MEC também. A FASUBRA encaminhar para todas as bases para um grande ato aqui em Brasília em defesa dos HUs contra a EBSER, trazendo o máximo de assinaturas colhidas para a extinção dessa empresa privada. Proposta do companheiro da Federal Fluminense. Companheiro Damião. Elaboração de vídeos para serem disponibilizados no site da FASUBRA. Vídeos que contêm os principais pontos negativos da EBSER evidenciados no seminário de hoje, 6/12. Para a partir daí formular debates de esclarecimentos e dar suporte para a barreira da EBSER dos HUs, onde não foram aprovadas. Companheiro Eliano Sintuf. Acabando, é a penúltima. Combater a EBSER. Revogação nos hospitais onde já tem. Impedir a entrada onde ainda a EBSER não entrou. Que os servidores da RJU tenham garantido direitos de escolha sobre a seção EBSER. Destituir e garantir a democracia com o direito de processo seletivo para os cargos de direção. Instituir e garantir democracia com o direito de processo seletivo para os cargos de direção. Que a FASUBRA faça publicações e divulgações nacionais sobre o processo EBSER, permitindo que todos os servidores e usuários hospitais tenham conhecimento do fato do que representa a EBSER. Também proposta da companheira Vânia do Sintuf. E para finalizar, da FRJ, a proposta da companheira Gerli, fazer parecer orientando as entidades sobre as prerrogativas do CTU, para ver qual que é o nível de legalidade, de força disso dentro da burocracia. E no ano de 2016, eleger como política prioritária a proposta de revogação da EBSER. Então, são essas propostas aqui que não foram apresentadas Então, quem fez as falas, tá aqui, a Légia já está digitando, entendeu? Oi? Paraíba, nós lemos a Paraíba aqui. Aqui, ó, Campo Grande? Aptafurg. Não, estamos ali não. Então, provavelmente, companheira, a gente deve ter sido digitado aqui. Qual foi a proposta? Companheiro, faz o seguinte, como a gente não leu, faz a sua fala aqui. A proposta era da gente pegar essa fita que da FASUBRA e encaminhar para cada Ministério Público, né, de cada unidade. Nós, a base, pegar a cópia e entregar para cada Ministério Público da cidade. Tá? Não é a FASUBRA, nós seria. Tá? A fita dos relatos que foi feito aqui, porque a gente já foi no Ministério Público falar. A gente foi no Ministério Público e ele só tinha a versão da reitoria, só da parte da EBSER, que tudo ia ser muito bom, maravilhoso. Então, era interessante que eles também vissem essa fita, que não é só a gente que está falando, é todos os hospitais universitários que aderiram à EBSER. Com edição, claro. Oi, professor. Gente, só um esclarecimento rapidinho aqui, desculpa, Léo. Todas as propostas que foram feitas aqui no microfone ou por escrito, elas vão entrar no relatório. Todas. Sem nenhum prejuízo. Porque aqui nós não estamos deliberando nada. Aqui nós estamos acolhendo as propostas. Todas sem exceção. Da mais sensata à mais absurda. Tudo. E na plenária nós vamos debater. Ok? Os encaminhamentos. Quem é contra a favor vai ter a oportunidade de fazer isso na plenária. Companheiros,
primeira coisa, nós temos estatuto, aí nós não temos como passar acima do que prevê o estatuto. Seminário é indicativo. Aqui a maioria das propostas, aqui a maioria absoluta, eu podia até arriscar, quase 100% em consenso, só para ninguém ficar preocupado. Todas as proposições estão aqui no relatório. Eu já digitei 5 páginas, só para você ter uma ideia. Todas, comissão, tudo aqui. Então, o que nós vamos fazer? Até aceitando a proposta do JP que falou no início. Nós vamos nos esforçar para até depois de amanhã, aqui a Cristina e Pedro, mais com o plantão da Fasubra, tá com esse relatório sistematizado para mandar para as bases lerem. Então, no seminário, nós vamos aprovar em bloco todas as proposições. Tem que ser, tá? Não é assim que funciona, né? Qualquer seminário sobre qualquer área da Fasubra. Não vai dar para a gente organizar já agora o relatório, porque nós vamos separar por blocos de interesse. Tem ações judiciais, tem ações no Ministério Público, tem ações de mobilização, tem ações dentro das universidades, nos conselhos superiores, tem análise, tem vários, então vamos fazer por bloco, tá? As proposições que foram aqui colocadas, tá certo? Então, todas, eu li tudo, e mesmo assim nós vamos guardar para depois eu passar para o Pedro, para a Cristina, fazer um pente fino para ver se na hora, né? Exatamente. Nesse inteirinho, que é isso que eu queria só alertar vocês, por favor, quem não preencheu o formulário, preencha até o dia 9, que nós estamos sugerindo. Faça o dossiê com todos os detalhes, que aí nós vamos pegar a fita, a gravação aqui, vamos fazer o recorte, vamos fazer a edição, para disponibilizar para as entidades de base usarem como mecanismo de pressão de denúncia das irregularidades da EBSER. É óbvio que nós não vamos colocar as nossas estratégias também, que aí é você, né, dar para o adversário nossa estratégia. Então, temos que saber como usar esse material. Ok? Então, vou passar para o Mário agora, dando encaminhamentos aqui finais, para a gente ver... Pessoal, então para encerrar aqui, passar para o companheiro Gibran e depois para os companheiros daqui da pasta, a Cristina e o Pedro. Então, fizemos aqui a leitura de todas as propostas, né? As propostas que não foram apresentadas aqui no plenário, nós fizemos a leitura, vão para esse relatório que vai ser finalizado nesses próximos dias. Só, antes de passar para o companheiro Gibran, informar que ali de fora, ali, quem for pegar o certificado, tem uma lista. Então, a gente pede para que todo mundo coloque o e-mail também. Porque a gente vai poder também usar esse espaço, os e-mails, para poder trocar informações. Então, é só esse informe. Quem não preencheu, preencher. Vou passar aqui a palavra para o companheiro Gibran, para depois Cristina e Pedro encerrarem. Companheiras e companheiros, eu queria agradecer a presença de todas e todos que vieram nesse seminário. Esse seminário foi a expressão, desde os depoimentos que surgiram aqui, as propostas, que existe uma profunda crise, não só nos hospitais universitários, mas no Sistema Único de Saúde do país, e que só tem uma saída para isso, por mais difícil e dramática que ela seja, que é organizar a luta entre os trabalhadores para enfrentar os ataques do governo, né, e os ataques que vêm contra a saúde pública do país. Agora, essa tarefa ela é organizada de forma nacional pela Fasubra, mas ela tem que ter consequência na base, por isso é muito importante que os dirigentes sindicais que vieram aqui, os ativistas, deem continuidade a essa luta em cada hospital universitário que nós temos, em cada universidade desse país. Vocês lembram muito bem, eu, quando tinha 10 anos de idade, 5 anos de idade, foi quando começou a aprofundar neste país o processo de terceirização do Serviço Público Federal. E até hoje a gente luta contra a terceirização. Isso significa que, mesmo que a gente tenha perdido essa batalha da EBSER em várias universidades, nós vamos seguir lutando contra a EBSER. Em defesa do SUS, em defesa dos hospitais universitários, em defesa da universidade pública e do hospital dentro da universidade pública. Porque o hospital ele não é só um prestador de serviço para a sociedade. O hospital ele é um hospital escola, é um hospital que faz extensão, ensino e pesquisa. E, para isso, nós temos que defender o hospital enquanto uma instituição universitária, que é o que, infelizmente, a EBSER vem fazer um corte. E, por fim, é preciso fazer uma reflexão muito importante, companheiros. Todos os últimos governos que tiveram no Brasil
atuaram para dividir os trabalhadores do serviço público, formando categorias dentro do mesmo ramo de trabalho. E aqui nós vimos também a expressão, que é muito difícil mesmo, que vem acontecendo nas universidades, de briga entre trabalhadores. O nosso inimigo não são os trabalhadores que estão nos hospitais. Nosso inimigo é quem está no governo e quem está defendendo esse projeto para destruir os hospitais universitários e para atacar e precarizar cada vez mais os trabalhadores. Vamos refletir sobre isso, porque nós temos uma dificuldade imensa, que é unificar a nossa luta entre outras categorias e entre nós mesmos. E nós não podemos dividir os trabalhadores nesse momento importante. E, por fim, companheiros e companheiras, existem trabalhadores que estão contra a nossa luta entre os técnicos, entre os estudantes, entre os docentes. Em qualquer categoria, tem gente que está a favor e contra o sindicato, está a favor e contra a nossa luta. Nós queremos unificar a nossa luta com aqueles estudantes que concordam conosco, com aqueles docentes que concordam conosco e com aqueles técnicos que concordam conosco. Porque tem técnico também que está a favor da EBSER. Tem técnico também que não quer organizar a luta junto conosco, que está contra os sindicatos. E nós queremos unificar entre todos aqueles que querem unificar a luta junto conosco, porque, senão, companheiros, nós seremos esmagados pelo cenário político que está se desenhando no país no próximo período. Então esse é o recado para terminar o nosso seminário, e a gente vai se ver o ano que vem em várias batalhas, seja na universidade de vocês, seja aqui em Brasília, seja numa nova greve, se for o caso, a gente tem que construir, como surgiu várias propostas aqui em relação à luta que nós estamos fazendo no Hospital Universitário. Parabéns, boa viagem e até a vitória, companheiros. Pessoal, nessa nova gestão da FASUBRA, a nossa proposta como coordenação da pasta de Seguridade Social é retomar todas as discussões referentes à saúde do trabalhador e, dentro da saúde do trabalhador, todos os pontos, e da trabalhadora, lógico. E todos os pontos que diz respeito aos trabalhadores que, direta ou indiretamente, estão ligados à área da saúde. Nossa pasta vai trabalhar também em que a FASUBRA tenha dados, porque, como eu disse ontem, a gente tem muitos desafios e a FASUBRA não tem dados técnicos para poder discutir alguns assuntos. Então, essa gestão vai colocar isso como premissa para que a gente possa levantar esses dados da nossa base e que a gente possa chegar para discutir em qualquer ambiente ou fórum, tendo o que apresentar, né? Que sejam em ações judiciais ou que sejam em mesas com o governo ou em qualquer outro fórum. A nossa base não pode mais, e nem a nossa federação, não ter como discutir tecnicamente alguns assuntos. Então, nós vamos estar retomando aí também a discussão em relação ao CIAS, que nós abandonamos há mais de 3 anos. E aqui, em várias falas, as pessoas colocaram que o nosso pessoal não está disputando a CIPA, e não deve mesmo estar na CIPA, porque dentro do CIAS, nós estamos na CISP. E a CISP já deveria ter sido implementada em todas as instituições, e como a FASUBRA abandonou essa luta do CIAS, o CIAS não está do jeito que a gente gostaria, né? Então, a nossa pasta vai retomar essa discussão da criação da CISP, acompanhar a criação da CISP em todas as universidades, que é onde nós podemos estar aprofundando aí em relação à saúde do trabalhador. E também na parte da Seguridade Social também, que é a discussão que nós também vamos estar retomando nessa coordenação agora de Seguridade Social. Então, primeiro, agradecer a presença de todos aqui, parabenizar a todos que vieram, aqueles que estão aqui até agora e aqueles que já tiveram que ir, né? Boa viagem para vocês, cada um para o seu local, para o seu estado.
e esperamos que no próximo encontro a gente tenha mais coisas para poder discutir que sejam felizes, né, como foram colocados aqui, mas se não forem felizes, nós vamos trabalhar com aquilo que vier para que a gente possa ser feliz um pouco mais à frente. E aí, terminando aqui a minha fala, em que a Leia já pontuou alguma coisa, quando a gente coloca desafios pós-EBSER, é exatamente todos esses problemas que a gente levantou com a entrada da EBSER. Então, não tinha como ser desafio só. Tem que ser com os dados que vocês trouxeram pós a entrada da EBSER, né? Então, mais uma vez, obrigado pela presença de vocês e que a gente tenha uma boa luta, né, uma excelente luta com todas as tarefas que estão ficando aqui para a FASUBRA, mas também para os sindicatos de base e para toda a categoria. Obrigada. Companheiros, antes de fazer minhas considerações, queria que a gente fizesse um agradecimento especial a um funcionário aqui da UNB, muito militante, não veio no evento, mas ontem fez um esforço enorme, anteontem, não foi o Cortes, para garantir esse espaço, garantir outro auditório, garantir o ventilador. Não pôde vir aqui, mas correu e conseguiu, né? Que bom, esse espaço muito bonito, foi muito proveitoso para nós. O outro também, né? Particularmente, eu nunca trabalhei em hospital. Estou hoje na pasta aqui junto com a Delpapa, nessa pasta que é responsável também pelos hospitais, mas fiz uma opção de vida já há algum tempo, até quando eu trabalhava no Pará, que foi dedicar muito tempo da minha vida militante nos hospitais. E aprendi muito o que significa um trabalhador da saúde, viver na fronteira permanente da vida e da morte, aprender que o hospital é sempre estar sofrendo e sorrindo com o paciente, com o usuário. E também me eduquei muito que essa categoria, ela é uma referência no serviço público, a vanguarda principal, enfrentando os diversos governos. Seja Fernando Henrique, seja Lula, Dilma, porque todos já fizeram uma opção de nos atacar. E a nossa categoria é uma referência daquela que não se entrega e não vai recuar. A EBSER já tem vários anos tentando se impor, não está consolidada, fruto da nossa disposição de continuar organizado e lutando. Por isso, com muita tranquilidade, sei que hoje foi um aprendizado político muito forte conosco aqui. Os relatórios de manhã foram muito fortes, temos que usar com muita sabedoria e dizer de alto e bom tom para os reitores, para os agentes ligados ao governo, para os representantes da EBSER que estiveram aqui, que não são meus companheiros, são representantes de um projeto de privatização, são contra nós, que nós seguiremos essa luta e vamos derrotar. Seja agora, amanhã ou depois de amanhã, saber que essa luta não para e a vitória vai ser nossa. Bem, não quero repetir o que os companheiros disseram aqui, mas faço questão de fazer um reconhecimento aqui especial, companheiro Carlos, lá da Universidade de Santa Maria, tá? Sem dúvida nenhuma, você não era um palestrante assim, oficialmente convidado, mas eu estava conversando na hora do almoço com meus companheiros, eu acho que você deu um salto de qualidade a esse seminário, sem dúvida nenhuma. E a FASUBRA, como sempre, nós vamos usar e abusar de você, se você se dispor a isso, eu tenho certeza. Todos os dobramentos do seminário nosso aqui. Eu tenho... Isso aí, companheiro. Isso aí. Então, nós vamos convidar o companheiro, aí, inclusive no dia que a gente tem reunião com a assessoria jurídica, para a gente trabalhar, além das ações políticas, aquelas brechas que a gente vai ter que investigar. Então, muito obrigada pela tua contribuição, não só como base, mas também nas ilustrações aqui, aprofundando todas as contradições e também nos subsidiando aí na nossa ação política. Por fim, eu gostaria aqui de propor aos companheiros, como tarefa de casa, que reproduza o nosso projeto dos hospitais universitários, porque não basta apenas a gente resistir contra o modelo que representa a EBSER. Nós temos também que defender o modelo de HU construído pela FASUBRA. A FASUBRA foi uma entidade que ousou pensar um projeto de universidade e ousou pensar num projeto de hospitais. Nenhuma outra categoria tem. E nós, como técnicos administrativos, que sofremos por discriminação no ambiente universitário, porque na visão da cátedra, apenas quem pensa são docentes,
nós mostramos para a comunidade acadêmica, nós demonstramos para os usuários, para a comunidade externa, que nós também pensamos a universidade, que nós também pensamos o ensino, a pesquisa, a extensão, a produção do conhecimento, o nosso fazer enquanto trabalhador técnico universitário. E aqui está expresso o que a gente pensa do hospital e qual que é o papel dele na transformação da realidade injusta social que o Brasil vive, principalmente com a maioria, com os milhões e milhões de cidadãos que ainda encontram-se excluídos dos mínimos direitos de cidadania. Então, vamos ler o nosso projeto, vamos conhecer o nosso projeto, vamos levar para os conselhos municipais de saúde, para os conselhos estaduais de saúde, para os conselhos universitários, falar, é esse o modelo de universidade, de hospital que nós defendemos, que está na contramão desse projeto representado pela IBSER. Nós temos que chegar no Consune e falar, senhores conselheiros, vocês vão abandonar o hospital universitário? Então, a nossa luta não é apenas corporativa, não é uma luta apenas em defesa do direito do técnico administrativo. A nossa luta é muito maior. A nossa luta é em defesa da universidade, é em defesa do hospital como uma ferramenta importante na condução do conhecimento, o conhecimento transformador. É esse que é o papel da FASUBRA. É uma luta estratégica de classe contra o modelo excludente que nós vivemos no nosso país e vivemos no mundo. E é por isso que nós estamos aqui. E eu quero profundamente, de coração, agradecer a todos os companheiros que vieram dos rincões, como dizia seu Jair, dos rincões do nosso país, que veio lá do Amazônia, que veio lá do Rio Grande, do Iapoca ao Chuí, né, aqui para debater essa diversidade que existe, mas que uma coisa, sem dúvida nenhuma, apesar de diversos, de heterogêneos, nós temos uma coisa que nos une, né, que é um objetivo comum, que é a luta em defesa dos nossos direitos e na resistência contra a retirada desses direitos que hoje, lamentavelmente, vem sendo implementada pelo governo que aí está. Então, continuemos sempre na luta, FASUBRA unida, apesar das suas diferenças que existem, que são legítimas, que faz parte do jogo da democracia, mas na hora da união contra o inimigo comum que nos açoita, nós nos unificamos. Prova disso é esse seminário. Então, voltem para casa com a proteção divina, né? Que todos voltem em harmonia e bem cuidados para a sua casa. Queria agradecer profundamente nossos funcionários. Eu estou vendo ali o companheiro Geraldo. Viu, Geraldo? Uma salva de palmas lá. Tá? Em nome do Geraldo, eu cumprimento todos os servidores, nós, cinegrafistas, NET, Fábio, todos os servidores. Eu não quero aqui... Carlos, não quero esquecer do nome de nenhum, né? Todos os trabalhadores da FASUBRA. Gente, eu não vou citar nome, em nome do Geraldo, eu cumprimento a todos os trabalhadores aqui da nossa federação que estão aqui no sábado e domingo contribuindo com esse evento vitorioso, tá? Um beijo no coração, voltem com suas energias reenergizadas, porque a luta continua sempre. Muito obrigada. Companheiros e companheiras, então, para a gente fechar, gostaria de parabenizar aí pelo nosso seminário, também agradecer a participação de todos e todas, e parabenizar porque esse seminário ele nos arma para enfrentar os desafios do próximo período. E esse seminário deixou a direção da FASUBRA e nós percebemos que os participantes aqui muito felizes porque a gente sai daqui com mais segurança, com mais força para poder enfrentar esse duro desafio que é revogar a IBSER, defender a saúde pública dos hospitais universitários. O agradecimento, então, também à direção da FASUBRA, os companheiros de direção, o Paulo Vaz, a Márcia, a Ângela, o André, a Maria Ângela, Eurídice, o Jorginho, que nesses dias, o Toninho, que nesses... Quem? Lucivaldo, que nessas semanas anteriores trabalharam muito para que esse seminário pudesse ser realizado. E, então, expressar esse agradecimento aí a todos os companheiros e companheiras que ajudaram a construir esse seminário. E, por fim, gostaria de lembrar os companheiros e companheiras que ainda não organizaram suas assembleias para eleger delegados e delegados para a plenária da FASUBRA no próximo final de semana,
que participem da Assembleia nessa semana, que façam debate com os trabalhadores e com as trabalhadoras na Assembleia, apresentando o debate aqui feito, e que, mais que isso, que faça disputa ideológica na Assembleia desse nosso programa, desse nosso plano de lutas para o próximo período que nós estamos apresentando aqui, informando que nós vamos estar debatendo e encaminhando isso na plenária, e, portanto, um convite para que todos e todas que estiveram aqui ontem e hoje se coloquem à disposição para vir na plenária nesse próximo final de semana, para facilitar o debate, para que a gente possa aprovar um bom plano de lutas que registramos aqui, para que a gente possa ter aí uma boa mobilização no próximo período. Então, boa viagem para todos e todas, e até a próxima. Até o próximo final de semana.